Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de prevenção contra incêndios. Eu sou Eliana da Skill Fire e vou acompanhar você nesta jornada de aprendizado sobre como prevenir e agir corretamente em situações de incêndio. Neste curso, vamos abordar temas fundamentais para a sua segurança e a de todos ao seu redor. Ao longo das aulas, você aprenderá sobre o que é um incêndio e como ele se forma. Vamos falar também sobre a teoria do fogo e o tetraedro do fogo, explicando os elementos necessários para que o fogo aconteça e como podemos controlar esses fatores. Você vai conhecer as classes de incêndio e os diferentes tipos de combustíveis que podem contribuir para a propagação das chamas. Além disso, vamos explorar os diversos tipos de extintores disponíveis e entender a composição química dos principais extintores, para que você saiba como escolher o mais adequado para cada situação. Discutiremos também conceitos importantes como pirólise e o impacto da fumaça durante um incêndio. Por fim, vamos tratar da importância da rota de fuga e das sinalizações de emergência, para garantir que você saiba como se comportar em uma situação de emergência, garantindo a segurança de todos. Este curso é essencial para quem deseja entender e se preparar para prevenir incêndios, além de saber como agir de forma segura e eficaz caso seja necessário. Vamos juntos aprender a salvar vidas e proteger o que é mais importante. Preparado? Vamos começar! O que é incêndio? Um incêndio é um evento de combustão descontrolada que libera calor, luz e gases tóxicos, podendo causar grandes danos materiais, ambientais e até mesmo colocar em risco a vida das pessoas. Ele ocorre quando o fogo se espalha de maneira incontrolável e atinge materiais combustíveis como madeira, tecidos, gasolina, entre outros. Tecnicamente, para que um incêndio aconteça, é necessário a presença de 3 elementos essenciais, conhecidos como triângulo do fogo: calor, oxigênio e combustível. Quando esses 3 elementos se encontram em condições ideais, ocorre a combustão e o incêndio pode se propagar. Em situações de incêndio, além dos danos imediatos causados pelo fogo, a fumaça e a falta de oxigênio também podem ser extremamente perigosas. O controle de incêndios envolve não só apagar as chamas, mas também evitar que o fogo se espalhe, protegendo pessoas, animais e o patrimônio. Resumo: um incêndio é a queima descontrolada de um material que libera calor, luz e gases, representando um grande risco à segurança e ao meio ambiente. A teoria do fogo é o princípio fundamental que explica como o fogo se origina e se mantém. Ela é baseada na interação de 3 componentes essenciais que, quando combinados, possibilitam o início e a propagação do fogo. Esses componentes formam o conceito do triângulo do fogo. São eles: calor. O calor é necessário para iniciar a reação de combustão. Ele aquece o combustível até que atinja a temperatura de ignição, ou seja, o ponto em que o combustível começa a queimar. Combustível. O combustível é o material que vai se queimar. Pode ser qualquer substância que seja capaz de liberar energia quando entra em combustão, como madeira, papel, gasolina, gás, entre outros. Comburente. O oxigênio presente no ar é o elemento químico que reage com o combustível durante a combustão, liberando calor e energia. Sem oxigênio, o fogo não pode continuar. Quando esses 3 elementos estão presentes em quantidade suficiente e nas condições adequadas, a reação de combustão acontece e o fogo é gerado. Se faltar qualquer um desses componentes, o fogo se extinguirá. Expansão do triângulo para o tetraedro do fogo. Em uma versão mais detalhada, a teoria do fogo é expandida para o tetraedro do fogo, que inclui um 4º elemento essencial: reação em cadeia. Este é o processo contínuo de combustão que mantém o fogo aceso. Quando o combustível queima, ele libera gases quentes, que aquecem o combustível próximo, mantendo a reação de combustão. Sem essa reação em cadeia, o fogo não conseguiria se sustentar. Portanto, para que um incêndio ocorra, é necessário que esses 4 componentes estejam presentes. Ao se retirar um deles, o fogo é extinto. Compreender a teoria do fogo é essencial para a prevenção e o combate a incêndios, pois, ao eliminar ou controlar um dos elementos do triângulo ou do tetraedro do fogo, é possível extinguir as chamas de forma mais eficaz e segura. As classes de incêndios são categorias que classificam os incêndios de acordo com o tipo de material combustível envolvido. Essa classificação é importante, pois define os métodos mais eficazes de combate a cada tipo de incêndio. No Brasil, a norma NBR 14097 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, divide os incêndios em 5 classes, que irei te mostrar no próximo slide.
Classe A. Incêndios em materiais sólidos combustíveis. Método de combate: água ou extintores de água pressurizada, já que esses materiais geram brasas que podem continuar queimando. Classe B. Incêndios em líquidos inflamáveis ou sólidos líquidos. Refere-se a incêndios causados por líquidos inflamáveis como gasolina, óleo diesel, álcool, solventes, pinturas e gás liquefeito de petróleo GLP. Também inclui óleos e graxas. Método de combate: extintores de pó químico CO2, dióxido de carbono ou espuma. O uso de água pode ser perigoso, pois pode espalhar o líquido inflamável. Classe C. Incêndios em equipamentos elétricos energizados. Incêndios causados por equipamentos elétricos que estão em funcionamento, como fios, tomadas, motores, transformadores, entre outros. Método de combate: extintores de CO2 ou pó químico. Nunca use água em incêndios de classe C, pois pode causar choques elétricos. Classe D. Incêndios em metais combustíveis. Envolve metais combustíveis como magnésio, titânio, sódio, potássio, lítio, entre outros. Esses metais podem reagir violentamente com água e outros agentes extintores comuns. Método de combate: extintores de pó específico para metais ou outros produtos especializados para combate a incêndios em metais. Classe K. Incêndios em óleos e gorduras comestíveis. Envolve incêndios em óleos e gorduras vegetais ou animais usados em cozinhas comerciais ou residenciais, como fritadeiras e panelas com óleo quente. Método de combate: extintores classe K, que utilizam agentes de extinção químicos específicos, como potássio, para neutralizar o fogo sem espalhá-lo. Resumo das classes de incêndio. Classe A. Materiais sólidos combustíveis. Madeira, papel, tecidos. Classe B. Líquidos inflamáveis. Gasolina, álcool, solventes. Classe C. Equipamentos elétricos energizados. Classe D. Metais combustíveis. Magnésio, titânio, sódio. Classe K. Óleos e gorduras comestíveis. Importância de conhecer as classes de incêndio. Conhecer as classes de incêndio é essencial para o uso adequado dos extintores e equipamentos de combate em diferentes tipos de situações. O combate errado a um incêndio pode agravar o problema, por exemplo, ao usar água em incêndios de classe B ou C, o que pode espalhar o fogo ou gerar riscos adicionais. Cada tipo de incêndio exige uma abordagem distinta, e a escolha do extintor e do método de combate correto pode ser decisiva para controlar o fogo com segurança e eficiência. No próximo slide falaremos sobre os tipos de extintores. Boa aula! Extintor de água pressurizada. Classe de incêndio. Principalmente classe A. Materiais sólidos combustíveis como madeira, papel e tecido. Contém água pressurizada e é utilizado para apagar incêndios em materiais sólidos que queimam e geram brasas. A água ajuda a resfriar o fogo e apagar as chamas. Ele não deve ser usado em incêndios de classe B, líquidos inflamáveis, ou classe C, equipamentos elétricos energizados, pois pode espalhar o fogo ou causar riscos de choque elétrico. Extintor de pó químico, ABC. Classe de incêndio: classe A, classe B e classe C. Contém um pó químico, geralmente bicarbonato de sódio ou fosfato monamônico, que sufoca o fogo, interrompendo a reação de combustão. É um dos tipos de extintores mais versáteis, pois pode ser usado em vários tipos de incêndio. Ele é ideal para incêndios em materiais sólidos, classe A, líquidos inflamáveis, classe B, e equipamentos elétricos energizados, classe C. Não deve ser usado em incêndios de classe D e classe K. Extintor de dióxido de carbono, CO2. Classe de incêndio: classe B e classe C. Ele contém dióxido de carbono pressurizado, que retira o oxigênio ao ser liberado, abafando as chamas. Não deixa resíduos e é eficaz em incêndios em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.
Ele é ideal para incêndios em líquidos inflamáveis classe B e equipamentos elétricos energizados classe C. Não deve ser usado em incêndios de classe A ou classe D. E por fim, o extintor de classe K. Classe de incêndio, classe K. Óleos e gorduras comestíveis. O extintor utiliza um agente extintor específico, como potássio ou outros compostos químicos, que reage com o calor e as gorduras para formar uma camada que impede a oxidação e resfria o fogo. Ele é ideal para incêndios em óleos e gorduras usados em cozinhas comerciais ou residenciais, como em fritadeiras e panelas com óleo quente. Não deve ser usado em incêndios de outras classes. Parabéns por concluir a nossa aula sobre extintores de incêndio. Agora que você já conhece os principais tipos de extintores e como utilizá-los corretamente, é fundamental que entenda a importância desse conhecimento na prevenção e no combate a incêndios. Lembre-se de que cada tipo de extintor foi desenvolvido para um tipo específico de incêndio, e saber escolher o extintor adequado pode ser a diferença entre controlar a situação rapidamente e enfrentar um desastre. Ao utilizar o extintor correto para a classe de incêndio, você estará ajudando a proteger vidas, reduzir danos materiais e contribuir para a segurança do ambiente. Além disso, é essencial ter sempre em mente as precauções de segurança ao manusear um extintor, como verificar a validade, conferir a pressão e saber o funcionamento correto do dispositivo. Isso garante que o extintor estará pronto para uso quando necessário. Por fim, nunca subestime a importância do treinamento contínuo. Praticar e se familiarizar com os tipos de extintores e as técnicas de combate ao fogo são passos fundamentais para garantir que, em uma situação de emergência, você estará preparado para agir com segurança e eficácia. Agora, com o conhecimento adquirido nesta aula, você está mais preparado para prevenir e agir diante de um incêndio, protegendo a si mesmo e a todos ao seu redor. Obrigado por sua atenção, e continue sempre se atualizando sobre segurança e prevenção de incêndios.